Algo dentro de você já percebeu que algo foi tapado. Não é só cansaço, não é só descrença. É uma sensação persistente de que algo nos separou da fonte, que há uma névoa entre você e aquilo que chamaria de saber profundo. Isso está fechando sua percepção espiritual. E existe um teste simples que você pode fazer agora mesmo para começar a checar essa barreira. Antes de qualquer coisa, deixe que eu seja direto. Muitas das ideias que vou citar vêm de tradições chamadas gnósticas, preservadas em manuscritos como os encontrados em Nag Hammadi e em textos atribuídos, por exemplo, ao chamado Evangelho de Felipe. Quando eu disser, segundo esses textos, ou na narrativa gnóstica, estou apontando uma tradição específica, que não equivale ao cânon tradicional de todas as comunidades cristãs. Ainda assim, esses escritos trazem um movimento prático. A ideia de que a espiritualidade não precisa passar obrigatoriamente por intermediários, porque há marcas e memórias dentro do seu corpo que atestam de algum modo a sua origem. É essa pista que vamos usar para você checar a sua percepção. Imagine por um momento que sua consciência é um espelho. Com o tempo, poeira se acumula. A instituição, a repetição, o medo e as pequenas distrações do cotidiano foram deixando esse espelho opaco. Na narrativa gnóstica, há imagens para explicar quem produz essa poeira. O demiurgo, uma espécie de princípio criador do mundo material, e os arcontes, que agem como padrões de apagamento, não necessariamente seres em sentido literal para todos, mas símbolos poderosos para identificar forças que reduzem a sua atenção, que você já conhece como autossabotagem, ansiedade, dogmatismos que se impõem como únicos portadores da verdade. Essas ideias foram, segundo os manuscritos, muitas vezes silenciadas porque incidiam diretamente sobre estruturas que dependiam de mediação. Não use isso como argumento de antagonismo. Veja como contexto. Em meio a isso, sobreviveram ensinamentos práticos que convidam à verificação direta. O ponto central que eu quero colocar na sua frente é simples e direto. Segundo esses textos, o corpo contém marcas, não necessariamente visíveis, mas pontos que funcionam como sensores de ligação com a origem, com aquilo que os textos chamam de mônada. A fonte primordial. Chamar isso de marca não é reduzir você a um símbolo. É uma metáfora para lugares do corpo que guardam memória. A proposta que sigo aqui é experimental. Quero guiá-lo a localizar 3 pontos: sentir, observar e, se houver algo, reconhecer. Se algo ressoar com você durante esse processo, escreva reconhecimento nos comentários. Eu quero saber quem está começando a notar essa mudança. Agora, sem pressa, vamos falar de cada uma dessas 3 marcas, do que elas representam e de como você pode tocar nelas com respeito e atenção. Em cada explicação, vou sugerir uma respiração curta como preparação. Não é terapia, não é promessa de milagre. É uma verificação interior. As sensações variam muito. Algumas pessoas relatam calor, outras pressão, outras uma espécie de quietude expandida. E se, em algum momento, você sentir desconforto físico intenso ou mal-estar emocional profundo, interrompa a prática e procure apoio profissional. Segurança primeiro. A primeira marca está na base do crânio, onde a cabeça encontra o pescoço. Visualize esse ponto por trás, onde o couro cabeludo termina e o pescoço começa. É uma região de passagem. Na linguagem dos textos, esse lugar remete à origem, à raiz que liga a consciência ao princípio primeiro. Para alguns, é um ponto mais frio, para outros, mais sensível. Antes de tocá-lo, feche os olhos por um instante e respire profundamente pelo nariz, contando até 4. Segure por 2. Solte pela boca, contando até 6. Sinta o ar entrar. Em seguida, leve a atenção para a nuca, sem pressa. Coloque a ponta dos dedos com delicadeza contra a base do crânio, sem exercer força. O gesto é só para indicar o foco, não para massagear. Observe. Há algum calor? Uma leve vibração? Um puxão de memória? Pode vir uma sensação de enrijecimento,
uma vontade de desviar o olhar interno, pensamentos que dizem, isso não é real. Esses pensamentos, na narrativa gnóstica, seriam exemplos de como os arcontes intervêm. Surge uma tentativa de diminuir a sua atenção. Se vierem, reconheça-os sem se envolver. Há um pensamento, e volte a observar o corpo. Não discuta com o pensamento. Registre e retorne. Depois de alguns instantes ali, afaste a mão com calma e respire novamente. Pequenos sinais podem aparecer. Mudança de temperatura, pulsação mais nítida, uma sensação de abertura como se algo passasse pela nuca. Não presuma o que deve acontecer. Aceite apenas o que você sente. Anote mentalmente, ou quando terminar, escreva o que percebeu. A primeira marca está relacionada ao seu enraizamento, aquilo que confirma: eu tenho origem. A segunda marca fica na lateral externa da mão, a parte entre o dedo mínimo e o pulso, no lado oposto ao polegar. Toque esse lugar agora com a outra mão, ou observe-o se estiver lendo. Esta área, segundo os textos que estamos referenciando, está ligada à percepção. É ali que você testa a sua recepção, a capacidade de perceber além do óbvio. Antes do toque, respire mais uma vez, profunda e consciente. Leve a atenção para a mão, como se olhasse para um instrumento que você sempre teve, mas raramente ouviu falar. Ao pousar os dedos, mantenha a presença. Pode surgir uma sensação de formigamento, uma consciência súbita de estar com a mão ali, que antes não existia. Algumas pessoas relatam uma leve expansão da paleta sensorial. Sons ficam mais nítidos. O campo de visão emocional se amplia por um instante. Outras percebem nada além de uma sensação neutra. Ambas as respostas são válidas. Se pensamentos criticantes surgirem, isso é besteira. Talvez eu esteja imaginando. Reconheça-os como ruído. Observe e retorne o foco para a mão. A prática exige neutralidade cuidadosa. Tanto a dúvida enfurecida quanto a expectativa ansiosa são distrações. Permaneça curioso e sereno. A terceira marca está no centro do externo, logo acima do osso do peito. Não exatamente sobre o coração, mas no centro do peito, onde muitos falam de comando ou tomada de decisão. Este ponto é associado, nos escritos, à capacidade de afirmar, de orientar a sua vontade espiritual. Antes de chegar a ele, faça outra respiração profunda. Coloque as mãos juntas sobre o centro do peito, sentindo o contato. A pressão é leve, acolhedora. Permaneça alguns segundos ali, atendo ao ritmo da respiração e às sensações que emergem. Você pode notar uma coisa muito simples: um aquecimento, uma sensação de densidade, uma calma que parece enraizar a tomada de decisão interior. Em outros casos, pode haver desconforto, lembranças que emergem, emoções guardadas. Se algo assim vier, receba com compaixão. Esses 3 pontos, quando sentidos com atenção compassiva, funcionam como um circuito de verificação. Origem, percepção, comando. Eles não validam uma doutrina, validam uma experiência de si que alguns textos antigos nomearam e protegeram. A experiência de sentir esses pontos não significa automaticamente que você alcançou um novo nível espiritual. Significa que algo dentro do seu corpo está respondendo à atenção direcionada. Anamnesis, ou recolhimento da memória, é um processo que se instala com repetição séria e com respeito, não com pressa. Agora eu vou guiá-lo em um exercício prático, passo a passo. Faça apenas o que for confortável, não force. Reserve entre 5 e 15 minutos, sente-se ou deite-se em um lugar seguro e tranquilo. Se estiver fazendo isso pela primeira vez, não dirija enquanto pratica. Coloque o celular no silencioso. Comece com uma respiração consciente. Inspire pelo nariz contando até 4, segure por 2. Expire pela boca contando até 6. Repita mais 2 vezes. Sinta o corpo apoiado. Permita que a face relaxe. Dirija sua atenção para a base do crânio. Leve os dedos com suavidade até o ponto que descrevi. Permaneça ali por cerca de 1 minuto,
Observe sem julgar. Se pensamentos surgirem, identifique-os. Pensamento de negação, dúvida, memória. Rotule e deixe passar. Ao notar qualquer sensação, calor, frio, pressão, vibração, fique com ela mais uns instantes. Depois, suavemente, retire a mão. Respire mais 2 vezes, agora mais curta. Inspire contando até 3. Expire contando até 4. Mova sua atenção para a lateral externa da mão. Toque com leveza. Fique ali por 1 minuto, observando os pequenos sinais do corpo. Alteração da temperatura da pele, formigamento, sensação de expansão. Novamente, se pensamentos de sabotagem úmidos surgirem, frases como "isso é imaginação" ou "relaxa, nada vai mudar", observe e não dialogue. A estratégia não é repudiar o pensamento com força, mas deixá-lo passar, como nuvens no céu. Volte ao centro do peito. Coloque ambas as mãos com calma sobre o externo. Respire e permaneça. Se quiser, faça agora a simples proclamação que eu vou sugerir. Não como uma fórmula mágica, mas como uma afirmação consciente. Em seguida, eu vou indicar uma declaração curta de 9 palavras que você poderá usar antes de dormir, como um ponto de referência para ativar essa memória. Digo de novo, é uma proposta, e os resultados variam. A declaração sugerida é: reconheço minha origem, abro minha percepção à mônada agora. Diga essa sentença em voz alta, com presença, 3 vezes se você quiser, antes de dormir. Sinta cada palavra ecoar no centro do peito. Se a palavra mônada parecer estranha, associe-a à ideia de fonte ou origem. O propósito é criar um padrão intencional, reconhecimento, abertura, vínculo com a fonte. Algumas pessoas relatam uma sensação de relaxamento profundo, outras uma leve descarga de emoção e outras pouca alteração imediata. Tudo isso é legítimo. Não transforme a frase em promessa de resultado imediato. Veja-a como uma semente plantada. Um aviso prático. Durante a prática, é comum que pensamentos sabotadores apareçam com maior nitidez. Julgamentos, memórias dolorosas, medo de perda de controle. Na linguagem dos textos que evocamos, esses ruídos são atribuídos aos arcontes, forças que mantêm a atenção dispersa. Independentemente de você aceitar a existência literal dessas entidades, você pode aceitar a descrição funcional. Há padrões mentais que tentam retornar a sua atenção ao habitual. Quando surgirem, não alimente. Observe-os como se estivesse assistindo a uma cena passar. Uma técnica simples é nomear o pensamento. Pensamento de crítica. Pensamento de dúvida. Nomear reduz o poder e permite que você volte ao corpo. Se em qualquer momento essa prática despertar emoções fortes, tontura, mal-estar físico significativo ou lembranças traumáticas, interrompa e busque um espaço seguro. Fale com alguém de confiança ou procure suporte profissional. A experiência espiritual não deve substituir cuidado médico ou psicológico. É complementar. E a segurança é fundamental. Perceba também que a prática repetida tende a produzir mudanças graduais. Anamneses, a volta da memória primordial, é descrita como um processo irreversível quando a pessoa começa a reconhecer o que estava esquecido. Mas esse processo é, por natureza, lento. Não espere uma transformação repentina. Preste atenção a pequenas coisas. Sonhos mais vívidos. Uma intuição mais clara. Maior facilidade em perceber quando um pensamento é apenas ruído. Registre isso num caderno. A própria escrita é um instrumento que ajuda a consolidar. Há uma dimensão comunitária nessa jornada. Tradicionalmente, esses ensinamentos circulavam entre grupos que praticavam em conjunto, trocando relatos e sustentando uns aos outros. Você pode, se desejar, partilhar nos comentários deste vídeo o que sentiu com a palavra reconhecimento. Apenas uma palavra, para indicar que iniciou esse processo. Se preferir, escreva em um diário particular.
A comunidade não é um substituto para o discernimento pessoal, mas a partilha de experiências pode ser um espelho que valida o caminho do outro. Algumas perguntas rápidas para manter sua atenção ativa. O que aconteceu quando você tocou a nuca? A mão, o peito, alguma imagem, palavra ou sensação repetida apareceu? O que mudou no seu padrão respiratório? Essas micro-observações são os sinais de que algo está se movendo. Se nada aconteceu hoje, tudo bem. Repita a prática em outra hora, com calma. O exercício é uma abertura, não um teste de aptidão. Quero também reafirmar algo importante sobre a figura de Jesus nesses textos antigos. Em muitos manuscritos gnósticos, há passagens que atribuem a ele ensinamentos sobre saber direto e interior. Ao mencionar essas atribuições, eu sempre as situo como pertencentes a uma tradição específica. Não estou dizendo que todo o ramo do cristianismo aceita isso como canônico. Estou dizendo que, segundo certos escritos, há uma ênfase na experiência direta. Use isso como contexto, não como argumento de autoridade absoluta. Para tornar essa prática parte de um ritual noturno que ajuda a integrar, aqui vai uma sugestão prática e segura. Antes de dormir, faça 3 respirações profundas. Toque suavemente cada um dos 3 pontos na sequência: base do crânio, lateral da mão, centro do peito. E então pronuncie, devagar, a declaração de 9 palavras. Reconheço minha origem. Abro minha percepção à mônada agora. Repita uma vez mais, se desejar. Durma consciente disso. Pela manhã, anote qualquer mudança, por menor que seja. Faça isso por uma semana e observe o padrão. Ao longo dos dias, você pode notar pequenas resistências. Fadiga súbita após a prática, pensamentos críticos mais presentes, ou até o desejo de abandonar. Esses sinais podem indicar que algo dentro do seu sistema está sendo reorganizado, não como garantia de avanço, mas como indício de movimento. Mantenha a gentileza consigo mesmo. Se o processo gerar ansiedade que você não consegue manejar, procure uma pessoa capacitada para acompanhar. Permita-se também contemplar que o que fecha a percepção não é sempre algo externo. São hábitos internos, atenção fragmentada, crenças que aprisionam, temor de perder a identidade. Em algum nível, dizer "isso está fechando sua percepção espiritual" é um convite para assumir responsabilidade. O que você alimenta com atenção tem poder para turvar ou clarear. A prática que descrevemos é uma maneira de devolver a você parte do protagonismo espiritual. Antes de encerrar, deixe-me dar algumas pequenas orientações práticas para que essa investigação seja sustentável. Pratique em ambientes calmos, sem pressa. Mantenha a postura confortável. Prefira não praticar imediatamente após consumo de substâncias que alterem profundamente o estado de consciência e cuide da hidratação. Mais uma vez, se houver sintomas físicos ou emocionais intensos, procure orientação profissional. Nas próximas mensagens, quero voltar a aprofundar elementos que complementam essa verificação. Como trabalhar a respiração em ciclos mais longos, como lidar com sonhos que venham carregados de conteúdos e como distinguir entre um insight genuíno e uma reação emocional. Se você quer esse aprofundamento, inscreva-se no canal para que eu saiba que devo seguir adiante com materiais de ativação mais detalhados. Compartilhe este vídeo com alguém que vem sentindo essa mesma névoa. Às vezes, o convite de um outro é o incentivo que falta. Para fechar, volto à ideia inicial. Algo dentro de você sente que não está completo. Não transforme isso em pressão. Transforme em curiosidade. A proposta aqui não é substituir crenças, instituições ou cuidados sérios de saúde, mas abrir uma via de investigação pessoal. Teste as 3 marcas com calma, pratique a respiração, observe os pensamentos que interrompem e faça a declaração de 9 palavras como um agrupar intencional do seu dia. Ao reconhecer, mesmo que timidamente, você dá o primeiro passo para reabrir o que foi fechado.
Se nessa jornada você sentiu qualquer movimento, escreva reconhecimento nos comentários. Eu leio cada um. E se quiser continuar aprendendo sobre essas práticas, sobre a história breve dos textos que mencionamos e sobre exercícios complementares, inscreva-se e ative as notificações. Há muito mais que podemos explorar com responsabilidade e cuidado. Até a próxima vez. Mantenha a curiosidade e a compaixão consigo mesmo.